Ouça agora o programa Encontro com Deus, uma mensagem para edificar a sua vida. Apresentação, Reverendo Paulo de Tarso. Um programa da Igreja Presbiteriana do Jardim Tangará. Apoio Rádio Ondas FM. Participe dos nossos trabalhos. Aos domingos, culto público em louvor e adoração a Deus em família, às 19 horas. Estudos bíblicos com temas sempre atuais e relevantes para abençoar sua vida, às quintas-feiras, às 20 horas. No dia 9 de agosto, às 19 horas, estaremos celebrando o nosso 7º aniversário de organização com um culto em louvor a Deus, tendo como preletor o reverendo Roberval Marçal de Oliveira, da Igreja Presbiteriana do Mandurim, Prudentópolis. Participe conosco, você e sua família são os nossos convidados. Igreja Presbiteriana do Jardim Tangará, Rua dos Imigrantes, sem número, Jardim Tangará. Fique agora com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Paulo de Tarso. Quero ler com você o texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 6, versículos 1 a 11. Acompanhe comigo. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas e chifre de carneiro adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. O texto nos fala sobre uma cidade que estava sendo conquistada por Josué e pelo exército de Israel. Essa cidade chama-se Jericó. Essa cidade aqui é a terra da promessa, a qual o Senhor havia prometido aos patriarcas, lá no passado, Abraão, Isaque e Jacó, muitos anos antes do período da liderança de Josué. E Jericó representa, na verdade, a cidade celestial. Representa a vida eterna prometida por Jesus Cristo a todos que se rendem e se submetem a Ele. Jericó tinha uma localização privilegiada, tanto devido ao contato com o Oriente, quanto pelo abundante acesso às águas. Os arqueólogos escavaram as ruínas de Jericó e encontraram sinais de um muro que deveria ter 2,5 metros de espessura e 9 metros de altura, e circundava toda a cidade. Imaginem, era uma muralha e tanto, não é? Uma muralha, evidentemente, é sinônimo de obstáculo, e a muralha de Jericó, devido à imponência, era de fato
um grande obstáculo, uma grande barreira, principalmente para Josué e o exército de Israel, que tinham por determinação de Deus conquistar essa cidade como terra da promessa do Senhor. Uma muralha que precisava ser removida, precisava ruir, sua queda era necessária. Nossa mensagem tem por título: e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Quantas muralhas muitas vezes não surgem em nossas vidas, não é verdade? Muralhas que são verdadeiras fortalezas, mas que precisam ser destruídas, precisam ser derrubadas para que possamos alcançar as preciosas promessas de Deus. Este episódio nos faz refletir sobre 3 práticas que levaram à queda dos muros. Hoje vamos ver que práticas são essas que fazem ruir os muros da nossa vida. A primeira prática que eu quero chamar a sua atenção, que encontramos nesse episódio, é a prática do ouvir. Quando lemos os versículos 2 ao 4 de Josué, capítulo 6, vemos que o Senhor falou com Josué, dando-lhe claras instruções sobre o que fazer. Uma geração inteira havia morrido no deserto, porque não ouviu os conselhos dados por Deus, tornando-se desobediente. E no mesmo livro de Josué, no capítulo 5, versículo 6, nós lemos: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Essa geração comandada por Josué era totalmente diferente. Eles tinham seus corações preparados e dispostos a ouvir, talvez porque foram treinados no deserto. Tomaremos posse dessa cidade prometida, a Jericó Celestial, que aqui representa a salvação em Jesus Cristo, a vida eterna, quando aprendemos a ouvir a voz de Deus em nossos corações. Para que as muitas muralhas caiam em nossas vidas, nós temos que ter a mesma atitude de ouvir o que o Senhor fala. Muitos são seus ensinamentos sobre as várias áreas da vida que precisam ser ouvidos e seguidos. Orientações, por exemplo, sobre a salvação, sobre a vida em família, sobre finanças, sobre saúde, relacionamentos, etc. Além dos assuntos gerais, o Senhor fala para questões específicas de nossas vidas, através do testemunho interior, por meio de pessoas e principalmente através do testemunho de Cristo. Um outro texto diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse texto está em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Maridos, ouçam suas esposas, e vice-versa, esposas também precisam ouvir seus maridos. Filhos, ouçam seus pais. As igrejas precisam ouvir seus pastores. Quem não tem disposição para ouvir, ficará para fora das promessas de Deus. Jesus disse inúmeras vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas tem uma segunda prática. A segunda prática que nós encontramos aqui nesse episódio que lemos é a prática do esperar. Como isso é difícil. Josué orientou ao povo que não desse o brado de guerra, que não levantasse a voz até o dia em que lhe ordenaria, lá no versículo 10 do texto que lemos. Imagine uma multidão de cerca de 40 mil homens, e o versículo 13 fala que eram 40 mil, esperando em silêncio por 6 dias a manifestação de Deus. Ficaram firmes, pacientes, confiantes, inabaláveis, esperando o tempo certo. Precisamos aprender a esperar com confiança, sem ansiedade. Deus está no controle absoluto de nossas vidas. E a você que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, eu afirmo que o Senhor Jesus deseja dirigir e controlar a sua vida. E Ele faz isso melhor do que você mesmo poderia fazê-lo. É só confiar nele. Entretanto, notem uma coisa, queridos. Nunca se vendeu tanto remédio para ajudar as pessoas a dormir. Muitos de nós não sabemos esperar o tempo de Deus.
Deus é Senhor do tempo e soberano sobre todos os acontecimentos nos céus, na terra. Jesus mesmo disse, com ênfase, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. Mas a terceira e última prática que nós encontramos nesse episódio é a prática do avançar. Finalmente, no 7º dia, as muralhas ruíram ao som das trombetas e do grito do povo e tomaram Jericó. Dá uma olhada no versículo 20 do texto que lemos. De maneira muito consciente e madura, eles avançaram dentro dos limites estabelecidos. E como haviam prometido, pouparam Raabe e toda a sua família reunida naquela casa. Era somente a primeira cidade de muitas que viria adiante ainda. Assim, também em nossas vidas, existe o preciso momento de avançar. Aqui não é hora de ouvir, nem de esperar, de questionar. Quando as barreiras caem, portas são abertas, pontes construídas ou conexões estabelecidas. Simplesmente avance. Afinal, Jesus estabeleceu que inauguraria sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Quais as muralhas que parecem impossíveis a você? Você já parou para pensar nisso? Para Deus, diz a palavra, tudo é possível e as muralhas ruirão. Você crê nisso? Quais têm sido as suas lutas? Quais têm sido os seus obstáculos em sua longa caminhada de vida? Eu quero concluir fazendo um desafio a você. O desafio que faço a você, meu querido e minha querida, é de aprender a ouvir a orientação do Senhor. É necessário que tenhamos disposição para ler a Bíblia diariamente, porque é nela também que encontramos a orientação de Deus para as nossas vidas. É na palavra que encontramos a orientação para não sermos ansiosos. Nas Escrituras também, nós aprendemos a lançar toda a nossa ansiedade nas mãos de Jesus Cristo. Aí então aprendemos também a esperar. Deixamos de ser imediatistas e aguardamos pacientemente e confiantemente pelo Senhor o momento certo de agir. Não somos precipitados, mas nós também não podemos cruzar os braços. Quando chega o momento de Deus, o tempo de Deus para nós, aí então é o momento de agir. É preciso avançar por sobre as muralhas de dificuldades e conquistar as promessas de Deus para nós. Promessas de vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos ajude a praticarmos essas 3 coisas. 3 coisas importantes: ouvir, esperar e avançar. Amém. Você acabou de ouvir o programa Encontro com Deus, uma mensagem para edificar a sua vida. Apresentação, Reverendo Paulo de Tarso, um programa da Igreja Presbiteriana do Jardim Tangará. Apoio Rádio Ondas FM.